Ele fez o que muitos sonham, mas poucos têm coragem, né? Abandonou o emprego, família, casa e amigos para partir em uma volta ao mundo. Em um ano, ele conseguiu visitar 18 países, como a Tanzânia, Turquia, Irlanda e Estados Unidos. Entre conhecer lugares lindos e praticar esportes radicais, fez amigos e conheceu novas culturas e povos. Para compartilhar sua aventura, criou um blog e decidiu que contaria sua experiência em 365 posts. Opinião Livre de hoje conversa com o blogueiro Guilherme Tettamanti. Obrigada pela sua presença aqui, Guilherme. Eu que agradeço a oportunidade de participar e contar um pouquinho dessa minha aventura. Vamos lá, então o que te motivou, né, a largar, porque você é super moço, se a gente está muito tempo no trabalho e tal, eu quero largar tudo, largar a sua vida que era estável, né, para encarar uma aventura como essa, dar a volta ao mundo. De onde veio essa ideia? Eu já tinha feito intercâmbio, morei na Espanha. Com quantos anos você fez? Eu tinha 26 anos. Você está com quanto agora? 33. Tem cara de menos. Obrigado. E aí voltei de lá, conheci pessoas da Espanha. Voltei da Espanha, tá. Morei 8 meses lá e conheci pessoas que já tinham feito esse tipo de viagem. E fiquei com isso na cabeça, porque eram as pessoas que eu achava mais interessantes. E aí como foi? Você voltou ao Brasil, você tinha realmente toda a sua vida já estabilizada? O que você precisou fazer? Teve que planejar para poder encarar essa aventura? Como foi? Eu comecei a empreender, né, depois que eu voltei, e abri uma empresa, e fiquei 3, 4 anos ali trabalhando, mas aquela vida bem de microempresário, né, que você tem que fazer tudo e Fica o dia inteiro dentro do escritório. Você trabalha mais do que num emprego tradicional. E isso foi me gerando estresse, sem eu perceber. Aí um dia eu comecei a passar mal, fiquei com tontura e tal, e fui normal, fui no médico começar a pesquisar para ver, fazer exame para ver o que era. Aí eu nunca vou esquecer do médico me dando um tapinha nas costas falando que eu estava estressado, que fiz todos os exames e não tinha nada. Uhum. E aí decidi vender a empresa, consegui vender a empresa e parti para fazer alguma coisa que me desse mais satisfação, né? E aí como foi? Você volta ao mundo, a gente fica imaginando o que são as principais capitais, como é que você escolhe esse roteiro? Eu parti para eu não diria engessada, mas para uma fórmula um pouco mais fixa, né? Porque tem grupos de empresas aéreas que disponibilizam um tipo de passagem de volta ao mundo. Então, por exemplo, hoje em dia a TAM faz parte da OneWorld, que é um grupo de empresas aéreas. Então, eles te permitem que você escolha voos de todas as companhias aéreas parceiras e eles já têm um pacote realmente de volta ao mundo. E aí te dão um número de voos, você tem que fechar tudo antes de partir, né? Você fez de avião, né? Fiz de avião. Quantas cidades, no caso, foram capitais? O que você escolheu estrategicamente? Esse voo, você abre o mapa mundi, né? E aí você escolhe a cidade de onde vai sair, escolhe São Paulo, e ele vai te abrindo o leque de voos que estão disponíveis. E aí você vai brincando, São Paulo, Los Angeles, aí abre Los Angeles, aí você vai montando a volta ao mundo a partir daí. A passagem que eu escolhi me dava direito a 16 voos. 16 lugares, no caso? 16 lugares. E aí eu fiz essas 16, mas nos lugares que eu ia, aí eu pegava voos separados a partir de lá. E então foram 18 países que eu visitei. E quanto tempo? Em um ano, que é o limite máximo dessa passagem aérea. Quer dizer, você reservou um dinheiro para ficar um ano viajando. Sim, é. É isso, aquele ano sabático que a gente fala para curtir realmente. Então vamos falar um pouquinho da viagem, o teu roteiro, o que você fez de mais interessante, porque eu já vi, a minha abertura já foi Tanzânia, quer dizer, até Tanzânia a gente vai, inclusive, conversando aqui, mostrando imagens. Você foi fotografando tudo, pelo jeito? Sim, porque como eu criei o blog e queria divulgar isso, né, uma história diferente, eu acabei me especializando em fotografia também, então tirei bastante fotos. Para onde você foi em primeiro lugar? O que eu decidi fazer foi seguir o verão. Tá. Então, como eu comecei em agosto, verão no hemisfério norte, eu fui primeiro para os Estados Unidos, também como meu inglês não era tão bom, eu fiquei um pouquinho lá para praticar o inglês. E aí de lá fui para o Havaí, fui descendo para Fiji, Nova Zelândia, Austrália.
Fiquei um tempo na Austrália, depois fui para o Sudeste Asiático, aí desci para a África, fiquei 2, 3 meses na África. Comecei na África do Sul, aí fui subindo, peguei Tanzânia e Egito, entrei na Europa e da Europa voltei para o Brasil. E tudo isso sozinho, né? Tudo sozinho. Por quê? É bom viajar sozinho? Primeiro porque é difícil encontrar uma pessoa que tenha a disponibilidade, que tenha a disponibilidade, ano. né? Porque além de coragem e tempo, você precisa ter dinheiro para fazer isso, né? É verdade. Mas nos lugares você, por exemplo, você ficava em cada lugar, olha, cada imagem linda, tudo foto sua? Essa foto Onde é que é na Tailândia. Que É uma coisa ilha, mais maravilhosa. chama Koh Phangan. É uma ilha bem famosa por festas, né? Uma ilha bem festeira, mas eu fiquei do outro lado da ilha porque eu queria fugir um pouquinho disso. Nossa, que esse coisa foi mais linda. Essa é em Santorini, na Grécia. Eu sou viciado em pôr do sol, então tenho muita foto de pôr do sol. Você foi buscar o pôr do sol mais bonito? Onde você encontrou o pôr do sol mais bonito? Foram muitos, mas eu acho que em Fiji eu tive um dia bem especial, que inclusive é a foto do meu cartão de visita. Depois a gente, quando aparecer aí, você fala qual é. Qual é a cultura que mais te surpreendeu nessa tua viagem? O Sudeste Asiático é bem diferente, né? Mas tem que parar para falar essa foto. Onde foi isso? Isso foi na Nova Zelândia. Mas isso aí é a tua turma? Você fez amigos? Porque você viaja sozinho, mas não necessariamente você fica sozinho, né? Porque numa viagem dessa de tanto tempo, é difícil você ter dinheiro suficiente para ficar em bons hotéis e tal. Então você acaba indo para os hostels. E aí é uma possibilidade muito boa de conhecer gente. Então, aí são lugares mais baratos, é isso? O hostel é uma hospedagem compartilhada, que além do quarto compartilhado, eles oferecem um ambiente fácil, né, para você conhecer gente. Mas é muita gente, hein? Quer dizer, você faz um grupo, né? Eu conheci muita gente esse ano. Eu não consigo contar, né? Meu Facebook foi de 700 pessoas para 3 mil e tantas. Tudo de gente que eu conheci durante a viagem. Pessoas nos lugares ou pessoas que também estavam viajando ou com uma mochila nas costas? Isso aconteceu muito. Na Tailândia, eu estava em Bangkok, sentado tomando meu café da manhã e era do lado da recepção do hostel. Eu vi o atendente conversando com uma pessoa e apontando para mim. Eu falei, deve estar falando que eu sou brasileiro, né? Aí o rapaz veio falar comigo, realmente era brasileiro. Ele também tinha um blog, também estava dando a volta ao mundo, e a gente acabou ficando amigo e depois a gente viajou um mês juntos na Tailândia. Me fala uma coisa, de todos esses países que você visitou, em todos você encontrou brasileiro? Porque brasileiro está em todo lugar. Todos, Todos. Em alguns, muito menos, né? Fui para o Laos, você perguntou antes de cultura diferente. O Sudeste Asiático é um lugar bem contrastante, né? E o Laos foi o que eu mais encontrei, porque é o país que eu visitei ainda mais genuíno, com menos interferência de cultura ocidental. Então, que ainda preserva tudo. O comércio é local, os hotéis são locais. Você vai para a Tailândia, tem muito da cultura local? Tem, mas tem muitos resorts que são de companhias estrangeiras, muitos bares que são já... quem é proprietário veio de fora, tal. Então tem a mescla do Ocidente. No Laos tem isso em pouquíssimas cidades, mas para lugares que eu fui mais específicos não existe. Então a pessoa vê um brasileiro, assim, é uma coisa de outro mundo para ele. E como é que foi para você se comunicar? O inglês. Todo mundo em Laos, por exemplo, que está tão afastado, parece que está afastado de tudo. Impressionante. Blindado, né, o lugar? É impressionante como no Brasil a gente fala muito pouco inglês. Em qualquer lugar do mundo é muito mais fácil comunicar em inglês do que no Brasil. Não entendi, por quê? Porque, não sei, aqui no Brasil? Aqui a gente não tem essa cultura de aprender inglês, né? Claro, se você estudou numa escola particular, se sua família teve condições de te bancar uma escola particular para estudar inglês, ou se você, como no meu caso, foi atrás disso depois de velho, tudo bem, mas na escola pública, quem tem essa realidade não tem a oportunidade de aprender inglês. No caso, por exemplo, falando de Europa, né, quer dizer, tem muito país muito pertinho. Eu acho que o intercâmbio é muito maior do que brasileiro, fica tudo, né, mais fechado, né? Também. E em relação a alguma dificuldade, quer dizer, de certa forma eu estou falando que você se virou muito bem com o inglês, mas
em cada lugar, quer dizer, você chega, independente de você fazer amigos, tem uma certa dificuldade por estar sozinho? Qual foi a que você passou? Em lugares que você não encontra esse tipo de interação, porque tem lugares que não tem albergue, não tem hostel. Ou tem lugares que tem e não tem ninguém. Mas quando você chegava, que você ia procurar, não estava tudo já meio que armado? Aqui tem esse lugar, aqui tem outro, já tudo reservado? Eu já fico imaginando que está tudo reservado. Não? Geralmente eu reservava os primeiros dias. Porque se eu, um ano viajando, se eu fosse ficar reservando tudo, eu não ia ter tempo de curtir o lugar, né? Porque a pesquisa demora. Uhum. Então eu pesquisava o primeiro, o segundo dia ali e dali eu me virava do lugar que eu estivesse, né? Mas qual foi a maior dificuldade que você enfrentou e em que lugar? Dificuldade? Tem situações divertidas, né? Dificuldade, acho que eu tive muita sorte. Contratei um seguro médico, né? Um seguro viagem, mas graças a Deus não precisei usar. Okay. Não tive nenhum tipo de... Não perdi voo, assim, não tive dificuldade. Eu tive situações engraçadas Por exemplo? que acontecem. Eu estava nas Filipinas, eu cheguei... Estava numa ilha que chama Palawan, viajando de ilhazinha para ilhazinha de barco, assim, bem precário, barcos de madeira. E aí cheguei no lugar seguinte, o porto era junto com as residências, estavam as casas em cima de palafitas, tal. E eu achei aquilo charmoso. Pô, eu quero ficar por aqui, né? Quero ver se tem um hotel por aqui. E tinha, a cidade praticamente inteira era em cima do mangue, né? Nossa. De palafita. E aí achei um lugar bacana, falei, vou ficar. E fiquei 3 noites. Aí o quarto era privativo, mas o banheiro era fora. E toda noite que eu saía, ou passava o dia fora, tal, eu voltava, tinha minhas coisas em cima da penteadeira ali, meu sabonete, meu shampoo, eu notava que estava fora de lugar. E eu pensava, camareira, veio arrumar e mexeu aqui nas minhas coisas, né? E aí no último dia, ainda bem que foi a última noite, eu notei que o sabonete estava comido, com marca de dente, alguma coisa. Nossa, que horror, Guilherme. Eu acho que não era a camareira. E aí, última noite, tudo bem. Aí dormi, fui tentar dormir, aí que eu ouvi barulho, como era tudo de madeira, eu comecei a ouvir barulho de pato, não sei o quê. Aí que eu acendi a luz, eu vi um rato desse tamanho no quarto. Quer dizer que você tinha um companheiro de quarto que ia lá toda noite. Embaixo da cama tinha um buraco. Então, por onde ele entrava toda noite e mexia nas minhas coisas ali. Nossa, perigoso, né? Mas também, aí no caso, por causa das palafitas, principalmente, sim, né? Você ficar aberto. E é um lugar sem saneamento básico, então, por isso que tem muito Foram várias culturas, quer dizer, você foi desde da falta de saneamento básico até as culturas mais sofisticadas. Sim, fui para Nova Zelândia, que é um país que todo mundo pergunta o lugar que você mais gostou. A Nova Zelândia, porque além de ter tudo que tem um país de primeiro mundo, segurança, o serviço público funciona, o transporte público funciona, o turista é muito bem recebido, é lindo demais, de um lugar para o outro, 100, 200 quilômetros de diferença, um dia você está numa praia, outro dia você está numa geleira, outro dia num vulcão, são lugares bem diferentes um do outro, com pouca distância, né? Vamos ver então, depois do intervalo, alguma foto da Nova Zelândia para ele contar um pouquinho para a gente. Pelo jeito, é o país que ele mais gostou. O Opinião Livre volta em instantes. Até já. Nossa Opinião Livre de hoje está conversando com o blogueiro Guilherme Tetamante, que fez uma viagem ao mundo. Está contando aqui a sua experiência. Aliás, blogueiro agora é uma profissão muito respeitada, não é? Graças a Deus, de um tempo para cá, isso tem mudado bastante, principalmente pela profissionalização do próprio blogueiro, né? Não que isso tenha vindo de fora, mas os profissionais, né? Os blogueiros, as pessoas, começaram a ver no mercado uma oportunidade e se especializar para isso. E foi mais ou menos, quer dizer, você já queria sair, ter esse teu ano sabático e conhecer lugares e ter alguma aventura. Mas também você pensou nos 365 posts, que é um post para cada dia, é isso? A ideia foi essa. Na prática eu não consegui fazer isso um diário da viagem, porque tem muitos lugares que você repete e não consegue. Durante a viagem eu consegui fazer 100 posts. E agora, mesmo um tempo depois, ainda falta um pouco para eu terminar essa minha... isso que eu me propus a fazer. Mas não foi uma coisa que eu pensei profissionalmente. Eu queria mesmo
divulgar a minha história. Não era uma coisa que eu pensava em transformar num negócio. Agora você está pensando, é isso? Sim, hoje já é um negócio. Então, cada lugar que você ia, a gente até terminou o primeiro bloco falando da Nova Zelândia, não tem muita coisa da Nova Zelândia aqui, tem justamente aquela foto que a gente já mostrou no primeiro bloco, ele com a turma enorme, quer dizer, tem já uma procura maior pela Nova Zelândia por tudo isso que você proporcionou, né? Essa foto aí com essa farra toda é na Nova Zelândia, é isso? Sim, eles têm um tipo de turismo bem bacana que foge um pouco do tradicional da agência de turismo. Você, na verdade, contrata uma empresa, né? E eles têm uma linha de ônibus que percorre o país inteiro. Ah, é? Então você pode ir de uma cidade para outra. Ah, fiquei aqui, gostei daqui, fica 3 dias. Então, mas é uma coisa mais assim, para que idade mais ou menos? A média é dos 20 aos 30 anos, mas eu conheci gente mais nova e conheci gente de 50 anos fazendo esse tipo de viagem. Essa de ônibus, quer dizer, ela é possível para qualquer... Na sua opinião, então, hoje, se você fosse dar uma dica, que país você, para a gente conhecer, não deixar de conhecer a Nova Zelândia? Foi o mais bacana que você achou de todos? Juntando tudo, sim. Porque você beleza encontra natural... num lugar só, é isso, né? Sim. Caro, né? É um lugar bem caro para o turismo. Então, eu gosto de ir para um lugar e aproveitar tudo que tem. Ah, tem um salto de paraquedas, vou fazer. Ah, tem um voo de balão, vou fazer. Isso é caro. Você fazia tudo, Guilherme, porque eu já os esportes radicais também estiveram na pauta. O que você fazia? Quer dizer, tudo que precisasse ter aquela adrenalina, você estava no meio. A Nova Zelândia tem muita opção. Então, de um lugar para o outro, você vai... tem o Franz Josef, que é um glaciar que você tem a opção de fazer um passeio, uma caminhada, um trekking, ou você tem a opção de pegar um helicóptero e ir até em cima da geleira e fazer um trekking lá de cima, onde o gelo é mais azul, é mais clarinho e tal. Aí você? Essa foto é na Nova Zelândia, é o bungee jump na Nova Zelândia. Nossa, você saltou, sim, né? Sim. De que altura? Esse acho que é o segundo maior do mundo, são 140 metros, alguma coisa assim. Ah, meu Deus, você gosta dessas coisas. Viajando com eles, é isso que é o nome anterior do blog. O blog mudou de nome. Antes ele chamava A Gente Só Conhece os Amigos Viajando com Eles. Aí, como começou a crescer e transformar um blog mais profissional, eu fiz o Quero Viajar Mais, mas o conteúdo é o mesmo. Então, mas você ia contando, por exemplo, essa experiência é o mesmo não? Não é a mesma foto não, né? Esse aqui é um swing, na verdade, na África do Sul. Um swing é como se fosse um bungee jump, é como se fosse um balanço gigante. Tem ele te prende num ponto e você salta num canyon, pendurado numa corda. Meu Deus, que coisa fascinante. Isso é uma aventura. E balão, tudo bem, tem uma proteção do balão em si, né? Aí é onde na Capadócia. Na Capadócia? É muito lindo. É bonito, demais. É muito bonito. Um dos lugares mais bonitos que você já foi. A paz de lá é muito legal, né? Olha aí você de novo. Isso é uma cachoeira no Laos. Também tinha essa cordinha aí, eu ficava me jogando dela para tentar tirar uma foto bacana. Por isso você tinha que achar o verão também, né? Para poder fazer essas coisas todas. E também para levar menos roupa. Tem razão. Porque quanto menor a sua bagagem, mais conforto você tem, menos você se cansa no dia a dia, né? E o país mais exótico que você foi? Você falou Tanzânia. Tanzânia o que tem? Safari. Safari. Tem o Kilimanjaro, que é uma das montanhas mais altas do mundo, né? Que tem o trekking. Eu não fiz porque acabei tendo um problema no joelho. Mas temporário, assim. Acho que o joelho não... Logo uns dias antes de fazer o trekking, acabei não conseguindo fazer. Safaris, tem a ilha de Zanzibar, que é um lugar bem único, que tem espécies endêmicas de lá. Tem um macaco que só tem em Zanzibar, espécies de frutas e tal. Então, mas eu acho que o mais excêntrico foi no Sudeste Asiático. O Laos foi bem marcante para mim. O que você quer fazer? Vamos dizer, você vai colocar tudo isso num post, mas aí você quer dar essa dica para as pessoas, para ir em lugares, aproveitar a sua experiência. Olha, então fazer uma coisa Nova Zelândia, onde estão os melhores lugares. Quem quer curtir esse lado radical, também poder estar. Você está colocando tudo isso? Como é que você está montando? Porque tem que aproveitar essa experiência, né, Guilherme? Sim. Eu procuro... O blog, a pessoa... O que ela quer num blog, né? Ela quer realmente que
buscar uma experiência que tenha muito a ver com a vida do leitor, né? Então, um cara que gosta de esportes radicais, ele pode ser que me siga, porque ele vê em mim alguma coisa relacionada na vida dele, né? E eu gosto muito de procurar lugares pouco explorados. Esse é um lugar lindo. Isso é nas Filipinas, em El Nido. Inclusive, eu tenho um post no blog que chama O Lugar Mais Lindo do Mundo. É maravilhoso, que Guilherme. É esse lugar, O que é? Um rio? O que é? El Nido, na verdade, é uma cidade litorânea. E aí então de lá, mar. sim. Tá. E aí de lá tem esses barquinhos que são os bancás, que eles fazem passeios diários, né, desse lugar. E o relevo de lá, ele é bem recortado. Então as montanhas, elas dentro aqui nesses lugarzinhos tem umas cavernas, então tem umas praias secretas, umas lagoas secretas. Então é um relevo bem recortado que proporciona que você entre em lugares diferentes da praia. Fascinante, né? É muito bonito. Vamos ver mais. É gostoso a gente olhar a imagem e contando um pouquinho do que é. Aí aonde é? Também lá? Isso é em Coron, também nas Filipinas. É um barquinho que eu falei que eu peguei antes, que eu fui de El Nido para Coron. E é o mesmo tipo de relevo também. E o povo das Filipinas? É muito simpático. Também é Filipinas aí? Não, isso é no Havaí. Tinha cara de Havaí mesmo. Saundona. Você surfa, lógico? Não surfo. Não? Não, não tem muita adrenalina surfar para você, não, né? Tem que soltar. Eu não aprendi de novo, depois aprender quando é mais velho fica um pouco mais difícil. Uma das minhas frustrações, infelizmente, eu não surfo. Que coisa mais linda. Aí a gente já mostrou, né, a Grécia. Santorini. A Grécia, aliás, eu vou te dizer, é um grande sonho. Eu não conheço a Grécia, é um grande sonho, porque eu acho que deve ser uma coisa também que junta um pouquinho do Ocidente com o Oriente, uma coisa meio misturada. Lindo também, né? Além do verão, uma outra coisa que eu foquei foram esportes radicais e também para conhecer a cultura, né, a história da humanidade. Então, fui para Grécia, Turquia, Egito, que foram lugares que eu queria realmente presenciar um pouco dessa cultura antiga, né? E quanto tempo você ficava em cada lugar? Variou bastante. Se você gostasse, você ficava um pouco mais, é isso? Como essa passagem aérea que eu tinha, apesar de eu ter tudo pré-estabelecido já, eu tinha a liberdade de mudar os voos sem pagamento de taxa. Então, se eu tinha uma semana, mas eu gostava, vou ficar mais uns dias. E eu acabei mudando todas as passagens. Tá, como você viajou o mundo, né? Às vezes a gente também procura lugares diferentes e tem lugares maravilhosos perto da gente, né? O Brasil é muito bonito, né? O meu foco agora é conhecer bastante do Brasil. Eu já conheço muito o sul do Brasil e agora eu quero viajar mais. Quero viajar mais, né? Mas agora você fez isso, agora é o seu objetivo. Você ficou esse 1 ano viajando e quando você voltou, como é voltar para a realidade? Que aí volta para o dia a dia, você volta para uma rotina que você não tinha por 1 ano. É muito difícil você lidar com o tempo de novo. Porque quando você está viajando, parece que é sábado todo dia. Então, a sensação do tempo, a sua percepção do tempo muda. Os seus dias são muito mais longos. Então, 1 mês parece que é a sensação que você tem quando está de férias. Parece que o tempo demora muito mais para passar. Sabe aquilo que todo mundo fala no Natal? Pô, passou tão rápido. Quando a gente está se divertindo, passa rápido, né? Mas quando você tem a rotina todo dia igual, passa rápido, porque os dias são iguais, você não tem tanta novidade para o seu cérebro perceber isso. Mas você tem um dia totalmente diferente do outro, a sua percepção de tempo muda. E quando você volta para a realidade, isso é um pouco difícil de encarar, né, no começo. Então vamos lá, dicas para quem quiser fazer o que você conseguiu fazer. Quer dizer, dinheiro, né, tem que ter para comprar essa passagem, também para estar lá. Não muito, né? Dá para ir juntando. A idade principal, até quando você acha que dá para fazer? Olha, não tem idade. Eu conheço gente de 18 anos que partiu não para uma volta ao mundo, mas para viagens mais longas. Conheço gente que já viajou de graça pedindo carona por 3 meses na Europa. Também tem muito, o tal do mochileiro. Tal. Conheci gente de 60 anos que fica em albergue e quer ter essa experiência. Viajando. Então, a idade não influencia muito. Claro,
quanto mais novo, isso aqui é na Guarda do Embaú, no sul, aqui? em Santa Catarina. É lindo, é maravilhoso. Agora, teu próximo projeto, então, é se especializar também um pouquinho no Brasil. Eu sou muito de praia, então eu quero conhecer todas as praias do Brasil. É um projeto que eu tenho de viagem. Da sua viagem toda, a gente já está terminando. Qual é a praia mais bonita que você viu? Aquela inesquecível, eu quero voltar para lá. Fora El Nido, que eu já falei nas Filipinas, Whitsundays na Austrália é um lugar paradisíaco, é muito bonito. Dizem que a Austrália é fascinante, né? Todos os lugares que eu fui, né? Quando eu abri o mapinha lá, falei, pô, vou escolher, foi que nem voltar para a aula de geografia, aqueles lugares que você estava encantado em estudar e conhecer, eu tive a oportunidade de conhecer, né? Então, e você conseguiu ser mais feliz nesse período? Muda muito, né, a sua vida depois de uma oportunidade dessa. E você ter tempo de pensar na vida, isso eu acho que te traz satisfação e felicidade, né? Você realizar as coisas que você sonha, isso com certeza te traz felicidade. Apesar das dificuldades, né, de voltar, não sei se vai dar tempo de falar disso. Encerrando. Você está feliz? Estou muito feliz. Eu falo muito disso no blog, se alguém tiver interesse. Não, a gente até colocou o serviço no blog. Falar disso. Tá todo mundo já bem informado. Muito obrigada, Bacana. viu? Obrigada, a gente não tem mais tempo, mas parabéns. Obrigado. Te invejo, viu? Inveja boa. Obrigado. A nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. O programa Edição Saúde traz para você conhecimento sobre uma vida mais saudável e equilibrada, desvendando mitos e verdades na área da saúde. Assista ao Edição Saúde em busca de uma melhor qualidade de vida aqui na TV Unip.